Olá, meus amigos, irmãos, familiares, igreja e todos vocês que estão conosco para juntos meditarmos na palavra de Deus. Ainda falando sobre clamor, eu quero ler com você no livro de Jó 42, verso 10, que diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó enquanto este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Você conhece a história de Jó? Foi um homem que viveu uma grande tragédia. E não foi somente uma área da sua vida. Foi na sua família, foi nos seus negócios, foi na sua saúde. Tudo que Jó possuía antes, ele perdeu. E durante esse período de sofrimento, ele teve na sua companhia alguns amigos, entre aspas, porque eram pessoas que acusavam, eram pessoas que procuravam uma falha no caráter de Jó, eram pessoas que, ao invés de trazer uma palavra de consolo, uma palavra de alento, mas eles conseguiam tornar o quadro de Jó, no quesito emocional, ainda pior. E foi por estes amigos que Deus pediu para que Jó orasse. E enquanto Jó orava por eles, Deus mudou a sorte de Jó. E eu quero pensar com você sobre isso. Enquanto nós clamamos por alguém, Deus muda a nossa sorte. Nós somos muito egoístas. A gente pensa só na gente. É raro quando a gente lembra que alguém também está sofrendo. O apóstolo Pedro diz que é importante a gente lembrar que, assim como nós, existem muitos irmãos pelo mundo afora que estão sofrendo igual a gente. É importante a gente lembrar que existem também pessoas passando desafios. E quando nós lembramos dessas pessoas e erguemos um clamor a Deus, para que Deus console, para que Deus sare, para que Deus liberte, para que Deus salve, para que Deus transforme, Deus muda a nossa sorte. Deus muda a nossa história, Deus muda o nosso quadro. Então eu quero te incentivar a erguer um clamor hoje. Eu sei que a vida não está fácil para você. Há lutas, há desafios, há problemas no seu casamento, há problemas nas suas finanças, talvez a sua empresa que está agarrada e não flui. Mas esquece um pouquinho o seu problema, interceda por alguém, clame por alguém. Porque quem sabe enquanto você não faz isso, Deus não muda a sua sorte também. Quem sabe enquanto você se dedica em prol do outro, neste momento, Deus também não libera uma palavra em seu favor. Deus dá ordem a anjos a seu respeito. Deus libera decretos e aquela causa na justiça é liberada, aquele inventário de herança também é liberado, o alvará é liberado, o recurso que está bloqueado também é liberado, a sua saúde é restituída, o seu casamento restituído, a sua vida espiritual restituída, a unção, a graça, a santidade, a intimidade com Deus. Aquilo que talvez você tenha tentado fazer durante anos, talvez em um minuto de intercessão, de clamor, Deus muda. Em um segundo, Deus é capaz de mudar anos de uma vida inteira. Então eu quero orar com você, clamar com você, para a gente viver essa realidade. Deus vai mudar a nossa sorte. Senhor, nosso Deus e Pai, eu sei que nós temos os nossos desafios. E talvez diferente de Jó, essa é uma área da vida da gente. Mas Jó era tudo. E em minutos o Senhor mudou a história da vida de Jó. Tudo. Restituiu filhos, restituiu finanças, restituiu a saúde, restituiu a família. E o que o Senhor não pode fazer por uma área da vida da gente que está precisando dessa mudança? O que o Senhor não pode fazer pela vida sentimental dessa pessoa, pela vida emocional, pelas finanças, pelo negócio, pela empresa, pela família, pela saúde, pela vida espiritual dessa pessoa, enquanto nós clamamos por alguém. E eu clamo, Senhor. Eu clamo por essa família que precisa ser restaurada. Eu clamo por essa pessoa que precisa de saúde. Eu clamo por essa pessoa que precisa de libertação. Deus, por essa família que está sofrendo com o filho nas drogas, por essa mãe que chora, por esse pai
pai que chora, por esse filho que virou a cabeça, que está com a sua identidade deturpada, mas nós estamos orando ao Senhor para que o Senhor venha mudar essa realidade, para que o Senhor venha reverter esse quadro, para que o Senhor venha restaurar essa pessoa. Deus, mudar esse quadro, essa situação, essa realidade, mudar a sorte de alguém. E eu sei que enquanto nós estamos aqui clamando, focado, com o nosso coração totalmente entregue em favor de alguém, em clamor, em fé, em confiança, em perseverança, em ousadia, em autoridade, o Senhor também está mudando a sorte de alguém. O Senhor está mudando a realidade dessa família. Meu Deus, em nome de Jesus, como nós cremos nesse poder que o Senhor tem para mudar a história de alguém em frações de segundos. Basta uma palavra liberada, basta um decreto do Senhor. Eu vejo o Senhor se levantando do seu trono para agir. A tua palavra diz em Isaías que agindo o Senhor, quem lhe impedirá nesta hora? Não tem demônio, não tem inferno, não tem maldição, não tem decreto do inferno, não tem arma forjada por Satanás que vai deter o seu agir nesta hora para mudar a sorte de alguém que está clamando neste momento por alguém que precisa de ajuda também. Em nome de Jesus, nós oramos certos da vitória e crendo que o Senhor é poderoso para nos surpreender nesses dias com um milagre extraordinário. Muda a nossa sorte, Senhor. Em nome de Jesus, muda a sorte dessa família, muda a sorte desse homem, dessa mulher, desse jovem, muda a sorte desse rapaz, muda a sorte dessa empresa, desse empreendimento, desse negócio, muda a sorte nesse ministério, Senhor, que está vivendo momentos difíceis, desafiadores, mas que o Senhor venha mudar essa realidade. É que nós oramos certos da vitória, em o nome de Jesus. Eu sou o pastor Cláudio, da IBPB Caieiras, uma família para pertencer, servir e crescer para a glória de Deus. Eles fazem uma visita na Rua José Silva, número 10, no bairro Caieiras, em Vespasiano. Assine o canal, ative o sininho para receber novas notificações e que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um abraço.